Quando vi meu império de 200 milhões desmoronar em questão de horas, acreditei que minha vida havia acabado. Mas uma conversa com um morador de rua na chuva me mostrou que eu estava completamente errado sobre o que realmente importa. Meu nome é Ricardo Santana e aos 42 anos eu acreditava ter conquistado tudo o que um homem poderia desejar. Minha empresa de tecnologia havia me tornado um dos empresários mais ricos do país. Possuía 3 mansões, uma coleção de carros importados que mal conseguia dirigir todos e uma conta bancária com tantos zeros que às vezes eu mesmo me perdia na contagem. Mas naquela terça-feira de dezembro, tudo mudou. Estava no meu escritório no último andar do prédio comercial mais caro de São Paulo, quando meu assistente Paulo entrou correndo com uma expressão que jamais havia visto em seu rosto. "Senhor Ricardo precisa ver isso urgentemente", disse ele, entregando-me um tablet com tremor nas mãos. A tela mostrava notícias que fizeram meu mundo desabar. A empresa que havia sido minha parceira estratégica por 5 anos, responsável por 60% da minha receita, havia sido descoberta em um esquema de lavagem de dinheiro. Pior ainda, meu nome estava sendo citado como possível envolvido, mesmo que eu nada soubesse sobre essas atividades ilegais. Em questão de minutos, vi minha reputação sendo destroçada na internet. As ações da minha empresa despencaram mais de 80%. Meu telefone não parava de tocar com jornalistas, investidores furiosos e advogados tentando me orientar sobre os processos que certamente viriam. O pânico tomou conta de mim de uma forma que nunca havia experimentado. Minhas mãos suavam, meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir e a respiração ficou difícil. Toda aquela segurança que o dinheiro me proporcionava evaporou instantaneamente. Percebi que havia construído minha vida inteira sobre algo que poderia desaparecer da noite para o dia. Senti uma necessidade desesperadora de sair daquele ambiente. Precisava respirar, pensar, entender o que estava acontecendo comigo. Peguei as chaves do meu Mercedes e saí dirigindo sem destino, tentando fugir da realidade que desmoronava. Dirigia pelas ruas de São Paulo quando uma chuva forte começou a cair. O trânsito ficou lento e eu me encontrei parado em um semáforo na região central da cidade. Foi então que o vi. Do lado direito, embaixo de uma marquise de uma loja fechada, estava um homem de aproximadamente 50 anos. Suas roupas estavam velhas e molhadas, mas ele não demonstrava desespero. Pelo contrário, estava dividindo um pedaço de pão com um cachorro vira-lata que parecia ser seu companheiro. O que me chamou a atenção não foi a cena de pobreza, que infelizmente era comum nas ruas. Foi a expressão de paz no rosto daquele homem. Enquanto eu estava destruído por dentro, mesmo dentro do meu carro de luxo, ele parecia ter uma serenidade que eu não conseguia compreender. O semáforo ficou vermelho por mais tempo devido ao trânsito pesado da chuva. Continuei observando. O homem terminou de dividir o pão, fez um carinho no cachorro e depois simplesmente se encostou na parede, olhando a chuva cair com um pequeno sorriso no rosto. Não havia pressa, não havia ansiedade. Apenas um homem em paz consigo mesmo. Quando o sinal abriu, não consegui seguir em frente. Estacionei o carro na primeira vaga que encontrei e voltei caminhando até onde ele estava. A chuva havia diminuído para uma garoa fina. "Com licença", disse, me aproximando. Ele olhou para mim com curiosidade, notando minhas roupas caras já um pouco molhadas pela chuva. "Oi, tudo bem?", respondeu com uma voz calma e acolhedora. Desculpe incomodar, vi o senhor aqui e, bem, pareceu estar tão tranquilo, mesmo com essa chuva toda." Ele riu, um riso genuíno que me surpreendeu. "Ah, a chuva? A chuva é vida, meu amigo. Limpa as ruas, mata a sede, refresca o ar. Por que ficar bravo com algo tão necessário?" Aquela resposta simples me atingiu como um soco. Fiquei alguns segundos em silêncio processando. "Posso perguntar seu nome?" José da Silva, o mais comum dos nomes", disse rindo novamente. "E você?" "Ricardo." "Prazer, Ricardo. Pelo seu jeito, parece que está carregando o mundo nas costas. Quer conversar?" Normalmente, eu jamais pararia para conversar com um morador de rua. Não por preconceito, mas porque minha vida era tão corrida que não havia tempo para nada além de negócios. Mas naquele momento, algo me dizia que essa conversa era exatamente o que eu precisava. Na verdade, sim, minha vida está desmoronando, confessei, para minha própria surpresa. José gesticulou para que eu me sentasse ao lado dele na entrada da loja. O chão estava um pouco molhado, mas não me importei. Meu terno de R$3.000 poderia sujar,
e pela primeira vez em anos, isso não me preocupava. Conte-me, disse José, com uma atenção que poucos amigos próximos jamais me dedicaram. Então, para um completo estranho, contei toda a minha história. Falei sobre o império que havia construído, sobre como o dinheiro havia se tornado minha identidade, sobre o pânico que senti ao ver tudo ameaçado de ser perdido. Falei sobre o medo de não ser ninguém sem minha fortuna. José me escutou sem interromper. Apenas balançava a cabeça de vez em quando, demonstrando que estava realmente prestando atenção. Quando terminei, ele ficou alguns minutos em silêncio, olhando para o movimento da rua. Ricardo, disse finalmente, posso fazer uma pergunta? Claro. Antes de ter todo esse dinheiro, você não era ninguém? A pergunta me pegou desprevenido. Como assim? Bem, você nasceu bebê como todo mundo, certo? Aprendeu a falar, a andar, foi à escola, tinha sonhos, medos, alegrias. Isso não era ser alguém? Pensei na minha infância. Meus pais eram da classe média, trabalhadores honestos. Eu tinha sonhos simples. Queria ser astronauta, depois bombeiro, depois veterinário. Lembrei-me da alegria que sentia empinando pipa no quintal de casa ou quando minha mãe fazia meu bolo favorito no meu aniversário. Era, respondi baixinho. E se amanhã você perder todo o dinheiro, você vai deixar de saber falar, andar, sonhar? Não. Então o Ricardo sempre existiu com ou sem dinheiro. O dinheiro pode ter mudado suas circunstâncias, mas não criou você. Aquelas palavras simples estavam fazendo mais sentido do que anos de terapia cara que eu havia feito. Mas José, sem dinheiro, como vou ter importância? Como vou ser respeitado? José apontou para o cachorro que dormia tranquilo a seus pés. Vê o amigo ali? Ele havia dado esse nome ao cachorro. Ele me respeita não porque tenho dinheiro. Na verdade, ele sabe que eu não tenho nada material para oferecer. Mas eu divido minha comida com ele, converso com ele todos os dias, faço carinho quando ele está triste. Para ele, eu sou a pessoa mais importante do mundo. Mas isso é um cachorro! Protestei. É verdade. Mas me diga uma coisa. Quem te fez se sentir mais importante hoje? Os investidores que te ligaram gritando por causa do dinheiro? Ou esse cachorro que está aqui demonstrando que relacionamentos verdadeiros não têm preço? Não soube responder. José continuou. Ricardo, eu não sempre fui morador de rua. Há 10 anos eu tinha uma vida parecida com a sua. Era engenheiro, tinha uma empresa de construção, casa boa, carro importado. Fiquei chocado. O que aconteceu? A mesma coisa que está acontecendo com você. Um parceiro me envolveu em problemas legais. Perdi tudo. Empresa, casa, família. Minha esposa me deixou. Meus filhos se afastaram, achando que eu era um criminoso. Fiquei na rua literalmente. E como chegou a essa paz que vejo em você? José sorriu. No começo, quase enlouqueci. Passava os dias pensando em como recuperar tudo. Fazia planos mirabolantes. Ficava amargo com o mundo. Até que um dia, há cerca de 5 anos, estava passando fome há 2 dias quando uma criança, que não devia ter mais de 7 anos, me ofereceu metade do seu sanduíche. E daí? Percebi que em toda a minha vida de rico, jamais havia sentido uma gratidão tão profunda. Aquela criança me ensinou que o valor da vida não está no que temos, mas no que somos capazes de dar e receber. Comecei a prestar atenção nas pequenas coisas. José gesticulou ao redor. Sabe quantas pessoas boas eu conheci nas ruas? Dona Maria, que vende doces ali na esquina e sempre me guarda um quando sobra. Seu Antônio, que tem uma oficina mecânica e me deixa usar o banheiro quando preciso. A enfermeira do posto de saúde que me trata com o mesmo carinho que trataria um ministro. Mas você não sente falta da sua vida anterior? Claro que sinto. Sinto falta dos meus filhos, da minha casa, da segurança. Mas descobri algo que não sabia quando tinha tudo isso. Eu não preciso de muito para ser feliz. E, principalmente, aprendi que quem eu sou não depende do que eu tenho. Ficamos em silêncio novamente. A chuva havia parado completamente e o sol começava a aparecer entre as nuvens. José, posso fazer uma confissão? Claro, nunca me senti tão assustado na vida. Não é só o dinheiro, é como se eu não soubesse quem sou sem ele. É normal, Ricardo. Durante anos você se definiu pelo que tinha, não por quem era. Agora tem a chance de se redescobrir. Mas como? Como faço para encontrar valor em mim mesmo? José se levantou e estendeu a mão para me ajudar a levantar também. Vem comigo, quero te mostrar uma coisa.
Caminhamos algumas quadras até chegarmos a uma escola pública. Era horário do recreio, e as crianças brincavam no pátio. "O que vê ali?" perguntou José. "Crianças brincando." "Exato. Repare bem, aquela menina ali está brincando de boneca com uma boneca que claramente é velha e remendada. Está menos feliz que uma criança rica com boneca importada?" Observei a menina. Ela estava radiante, conversando com a boneca como se fosse sua melhor amiga. "Não, parece muito feliz. E aquele menino jogando futebol com uma bola quase murcha?" O menino corria e ria, como se estivesse no estádio do Maracanã. "Também parece feliz." As crianças nos ensinam algo que esquecemos quando adultos. A felicidade não está nas coisas, está na nossa capacidade de encontrar alegria no simples fato de existir. Continuamos caminhando. José me levou até uma praça onde havia alguns idosos jogando xadrez. "Seu Mário!" gritou José para um dos jogadores. Um senhor de cabelos brancos acenou alegremente. "José, como está, meu amigo?" "Bem, seu Mário. Este é Ricardo, um novo amigo." Seu Mário me cumprimentou calorosamente. "Prazer, Ricardo. Quer jogar uma partida?" "Eu não sei jogar muito bem", respondi. "Não tem problema. Eu ensino." Durante a próxima hora, seu Mário me ensinou os movimentos do xadrez com uma paciência que jamais havia encontrado em nenhum consultor ou professor particular que havia contratado. Descobri que ele era aposentado, viúvo, e que sua maior alegria era vir à praça todos os dias, ensinar xadrez para quem quisesse aprender. "Por que faz isso?" perguntei. "Porque cada pessoa que aprende algo comigo me faz sentir útil, e no final das contas, se sentir útil é uma das maiores felicidades da vida." Enquanto jogávamos, José conversava com outros frequentadores da praça. Via como todos o cumprimentavam com carinho genuíno. Ele pode não ter dinheiro, mas tinha algo que eu, com toda a minha fortuna, não possuía. Uma comunidade que o valorizava pelo que ele era. Quando o sol começou a se pôr, José e eu nos despedimos de seu Mário e caminhamos de volta. "Entende agora?" perguntou José. "Acho que estou começando a entender. Seu Mário não tem muito dinheiro. A aposentadoria dele mal paga as contas. Mas ele encontrou uma forma de dar valor à sua vida, compartilhando conhecimento. E fazendo isso, ele é feliz. E você, José, como encontra valor na sua vida? De várias formas. Cuidando do amigo, conversando com pessoas como você que precisam de alguém para escutar, ajudando outros moradores de rua que estão passando por dificuldades. Cada dia eu acordo e penso, como posso ser útil hoje? Mesmo não tendo dinheiro? Ricardo, deixe-me contar uma história. Há 2 meses, um jovem estava prestes a se jogar do viaduto ali perto. Eu vi e comecei a conversar com ele. Passamos 3 horas conversando. No final, ele desistiu da ideia e procurou ajuda profissional. Hoje ele está bem, conseguiu um emprego, está reconstruindo a vida. José fez uma pausa antes de continuar. Me diga, que dinheiro do mundo valeria mais do que ter salvado uma vida? Senti um aperto no peito. Em toda a minha carreira de sucesso, jamais havia feito diferença real na vida de alguém. Nunca pensei nisso. É porque a sociedade nos ensina a medir sucesso pelos números errados. Medimos por cifras, por patrimônio, por posses, mas não medimos por vidas tocadas, por sorrisos criados, por diferenças feitas. Chegamos novamente ao local onde eu havia encontrado José. O amigo ainda estava lá esperando fielmente. José, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você não tem raiva de ter perdido tudo? Não fica revoltado? José se agachou para fazer carinho no amigo antes de responder. No começo, sim. Fiquei muito bravo. Bravo com o meu ex-sócio, com a justiça, com Deus, comigo mesmo. Mas raiva é como carregar carvão em brasa, esperando jogá-lo em alguém. Quem se queima é você. Como conseguiu superar? Um dia percebi que a raiva estava me consumindo mais do que a própria situação. Estava tão focado no que havia perdido que não conseguia ver o que ainda tinha. E sabe o que ainda tinha? O quê? Minha capacidade de amar, de ajudar, de ser útil, minha experiência de vida, minha habilidade de conversar com pessoas, minha empatia. Essas coisas ninguém pode tirar de mim. A noite estava chegando e eu sabia que precisaria voltar para casa em algum momento para enfrentar a realidade. Mas não queria que aquela conversa terminasse. José, posso pedir um conselho? Claro. Se eu realmente perder tudo, como faço para recomeçar? Como faço para encontrar sentido na vida sem o dinheiro? José pensou por um momento. Primeiro, pare de se definir pelo que tem e comece a se definir pelo que você é.
Segundo, procure formas de ser útil aos outros. Terceiro, aprenda a encontrar alegria nas coisas simples. Pode dar exemplos? Claro, você tem conhecimento de negócios, certo? Sim. Quantas pessoas gostariam de aprender com sua experiência? Quantos jovens empreendedores se beneficiariam dos seus conselhos? Você pode ensinar, palestrar, orientar, mas isso não me daria dinheiro, talvez não no começo, mas te daria algo mais valioso, propósito. E quem sabe, com o tempo, isso não se transforma em uma nova forma de sustento? José continuou. Além disso, você tem saúde, educação, conhecimento. Mesmo que perca todo o dinheiro, ainda tem mais recursos que 90% das pessoas do mundo. Nunca pensei assim. É porque quando temos muito, perdemos a perspectiva do que é suficiente. Você sabia que com o equivalente a uma das suas refeições em restaurante caro, uma família inteira pode se alimentar por um dia? Senti vergonha. Não sabia. Não estou dizendo isso para te fazer sentir culpa. Estou dizendo para te ajudar a ver que mesmo com pouco, você ainda pode ter muito. Um policial se aproximou de nós. Fiquei tenso, mas José cumprimentou-o naturalmente. Boa noite, Sargento Carlos. Oi, José, tudo bem? E o senhor? Disse, olhando para mim. Este é Ricardo, um amigo. Prazer. José, não esqueça de passar lá na base amanhã. Chegaram algumas doações de roupa. Não esqueço, não. Obrigado, sargento. Quando o policial se afastou, fiquei intrigado. Vocês se conhecem bem? O sargento Carlos é uma boa pessoa. Quando outros policiais queriam me expulsar daqui, ele conversou com eles, explicou que eu não incomodo ninguém. Às vezes traz um café quente ou um sanduíche. Incrível! Sabe por que ele faz isso? Por quê? Porque eu trato ele com respeito. Não imploro, não me faço de vítima. Converso com ele como ser humano. E ele faz o mesmo comigo. Mais uma lição sobre relacionamentos? Exatamente. As pessoas não se importam com quanto dinheiro você tem. Elas se importam com como você as trata. Já era noite. E eu realmente precisava ir. Mas antes de sair, tinha uma pergunta que estava me atormentando. José, você já pensou em tentar reconstruir sua vida? Procurar seus filhos? Tentar voltar ao mercado de trabalho? O rosto de José ficou um pouco mais sério. Já tentei, Ricardo, mas alguns pontes são muito difíceis de reconstruir. Meus filhos, eles cresceram acreditando que o pai era um criminoso. Não é fácil mudar essa impressão. E trabalho? Com minha idade e minha situação, é complicado, mas não estou parado. Ajudo em algumas ONGs como voluntário. Uso minha experiência de engenheiro para ajudar em pequenos projetos comunitários. Você não fica frustrado? Às vezes. Mas aprendi que a vida às vezes nos leva por caminhos que não escolhemos. Posso ficar lamentando o caminho que perdi, ou posso tentar fazer o melhor com o caminho onde estou. Isso é muito sábio. Não é sabedoria, Ricardo. É sobrevivência emocional. Ou você aceita sua realidade e tenta melhorar a partir dela, ou você se consome em amargura. Cheguei ao meu carro, mas não conseguia simplesmente ir embora. Aquele homem havia mudado minha perspectiva em poucas horas mais do que anos de terapia e livros de autoajuda. José, posso fazer uma pergunta que pode parecer estranha? Pode. Você é feliz? Ele sorriu, aquele mesmo sorriso sereno que havia me chamado a atenção no começo. Sabe, Ricardo, felicidade é uma palavra complicada. Se você me perguntar se eu preferiria ter minha vida de volta, a resposta é sim. Se me perguntar se gostaria de ter meus filhos de volta, é sim. Mas se me perguntar se encontrei motivos para sorrir todos os dias, se encontrei formas de ser grato, se aprendi a valorizar coisas que antes ignorava, a resposta também é sim. Isso é felicidade? Acho que é contentamento. E contentamento talvez seja mais valioso que felicidade, porque não depende de circunstâncias externas. Tirei minha carteira para oferecer dinheiro, mas José levantou a mão. Não precisa, Ricardo, mas eu quero ajudar. Você já me ajudou. Como? Me deu uma das melhores conversas que tive em muito tempo. Me fez sentir útil. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Insisti. Pelo menos para você comprar comida. Se você realmente quer ajudar, compre uma ração para o amigo e alguns pães. Mas o dinheiro direto, não. Aprendi que aceitar dinheiro sem dar nada em troca pode ser perigoso para a autoestima. Fui até um mercadinho próximo e comprei ração, pães e também alguns outros itens básicos. Quando voltei, José estava conversando baixinho com o amigo. Muito obrigado, Ricardo. O amigo agradece também. Eu que agradeço, José. Você me deu algo muito mais valioso. O quê? Uma nova perspectiva sobre a vida. Nos despedimos com um abraço. Dirigindo para casa, minha mente estava a 1000 por hora processando tudo o que havia aprendido. No caminho parei em um sinal e vi um jovem vendendo balas.
Pela primeira vez, ao invés de apenas ignorar ou fechar o vidro, baixei o vidro e comprei algumas balas. Conversei com ele por alguns minutos. Descobri que estava trabalhando para pagar a faculdade de administração. Que curso interessante, disse. Se precisar de alguma orientação sobre negócios, posso ajudar. Ele ficou surpreso. Sério? Claro! Tenho experiência na área. Demos contato e ele ficou muito grato pela oferta. Era a primeira vez em anos que oferecia ajuda sem esperar nada em troca. Cheguei em casa, já era quase 10 da noite. Minha mansão parecia vazia e silenciosa. Sentei na sala e comecei a refletir sobre tudo o que havia acontecido naquele dia. Liguei a televisão e vi que as notícias sobre minha empresa continuavam passando. Senti ansiedade, mas não aquele pânico desesperador da manhã. As palavras de José ecoavam na minha mente. O Ricardo sempre existiu, com ou sem dinheiro. Peguei meu telefone e comecei a fazer uma lista de tudo que eu era além de rico. Filho, irmão, empreendedor, uma pessoa que sabia resolver problemas, alguém com experiência em liderança, uma pessoa que havia aprendido com os erros. Pela primeira vez em muito tempo, consegui enxergar qualidades em mim mesmo que não estavam relacionadas ao meu patrimônio. Nos dias seguintes, a situação da empresa se desenrolou exatamente como eu temia. As investigações prosseguiram, e embora eu não fosse criminalmente responsável, minha reputação no mercado ficou severamente prejudicada. Grandes clientes cancelaram contratos, investidores se afastaram, e em poucos meses, vi meu império desmoronar. Mas algo interessante aconteceu. A cada dia que passava, o pânico diminuía e uma estranha sensação de alívio tomava seu lugar. Era como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Percebi que tinha passado anos carregando uma pressão constante de manter e aumentar minha fortuna, de corresponder às expectativas, de manter aparências. Lembrei-me do José e comecei a colocar em prática suas lições. Procurei uma ONG que ajudava jovens empreendedores e me ofereci como mentor voluntário. No começo, foi estranho trabalhar sem receber pagamento, mas logo descobri uma satisfação que jamais havia sentido nos meus negócios milionários. O primeiro jovem que orientei se chamava Bruno. Tinha 19 anos e sonhava em abrir uma pequena empresa de manutenção de computadores, mas não sabia por onde começar. Passamos horas conversando sobre planos de negócio, estratégias de marketing, gestão financeira. Quando Bruno conseguiu seus primeiros clientes e me ligou eufórico para contar, senti uma alegria genuína que não sentia há anos. Não era a satisfação fria de fechar um negócio milionário. Era a alegria quente de ter ajudado alguém a realizar um sonho. Também comecei a dar palestras gratuitas em escolas e universidades. Falava sobre empreendedorismo, mas sempre incluía as lições que aprendi com José sobre o verdadeiro valor da vida. Os jovens ficavam fascinados não apenas com as histórias de sucesso, mas especialmente com as reflexões sobre como definir sucesso de forma mais ampla. 3 meses depois de conhecer José, decidi procurá-lo novamente. Queria contar como suas palavras haviam mudado minha vida. Fui até o mesmo local onde o havia encontrado, mas ele não estava lá. Perguntei para Dona Maria, a vendedora de doces que ele havia mencionado. José? Ah, que saudade! Ele teve que ir para outro bairro. Um sobrinho conseguiu um cantinho para ele ficar. Ele deixou algum contato? Não, querido, mas sempre passa aqui quando vem para essa região. Fiquei um pouco triste por não conseguir reencontrá-lo imediatamente, mas também feliz por saber que sua situação havia melhorado. Alguns meses depois, enquanto dava uma palestra em uma escola pública, uma das professoras me abordou. Professor Ricardo, tem uma pessoa que gostaria de conhecê-lo. Era José. Estava ali, no fundo da sala, sorrindo. Depois da palestra, conversamos longamente. Ele me contou que realmente havia conseguido uma pequena moradia através do sobrinho e que estava trabalhando meio período ajudando em uma ONG de apoio a moradores de rua. E você, Ricardo? Como está? Contei sobre todas as mudanças em minha vida, como havia perdido grande parte da fortuna, mas como havia encontrado um novo propósito. Perdi cerca de 80% do meu patrimônio, disse, mas ganhei algo que não sabia que me faltava. O quê? Sentido, propósito, a sensação de que minha vida importa por motivos que vão além do dinheiro. José sorriu orgulhoso. E como se sente? Mais leve, mais verdadeiro, mais humano. E a ansiedade? O pânico praticamente desapareceu.
desapareceram. Claro, ainda me preocupo com o futuro, mas não com aquele desespero de antes. Aprendi que posso reconstruir minha vida de outras formas. José fez uma pausa antes de dizer: Sabe, Ricardo, você me ensinou algo também. Eu? Como? Mostrou que pessoas em qualquer situação podem mudar, podem aprender, podem encontrar novos caminhos. Às vezes eu achava que só quem passou pela rua poderia entender certas coisas sobre a vida. E agora? Agora vejo que a vida ensina suas lições de várias formas. Perda financeira, problemas de saúde, desilusões amorosas. O importante é estar aberto para aprender. Decidimos nos encontrar regularmente. Uma vez por mês, nos reuníamos para conversar sobre a vida, sobre nossas experiências, sobre as pessoas que estávamos ajudando. Em um desses encontros, José me fez uma pergunta que mudou mais uma vez minha perspectiva. Ricardo, se você pudesse voltar no tempo e evitar toda essa crise, voltaria? Pensei por muito tempo antes de responder. Sabe, José, há 6 meses eu diria que sim, sem hesitar. Mas hoje não tenho certeza. Por quê? Porque aprendi coisas sobre mim mesmo que talvez nunca tivesse aprendido. Conheci pessoas que jamais teria conhecido. Descobri formas de alegria que não sabia que existiam. E não sente falta da segurança financeira? Sinto. Não vou mentir. Às vezes fico preocupado com o futuro. Mas aprendi a diferença entre necessidade e ganância. Entre suficiente e excesso. José assentiu. É uma lição difícil, mas valiosa. O engraçado é que agora, com muito menos dinheiro, me sinto mais rico. Rico em quê? Em relacionamentos verdadeiros, em propósito, em gratidão pelas coisas simples, em autoconhecimento. 1 ano depois de nosso primeiro encontro, minha vida havia mudado completamente. Ainda tinha dinheiro suficiente para viver confortavelmente, mas muito longe da riqueza exagerada de antes. Havia vendido 2 das 3 mansões e a maioria dos carros. Com parte do dinheiro, criei um fundo para apoiar jovens empreendedores de baixa renda. Meu trabalho agora se dividia entre consultorias pontuais para pequenas empresas e trabalho voluntário. Havia descoberto que gostava muito mais de ajudar 10 pequenos negócios a crescer do que de administrar um grande império. Também havia me reconciliado com minha família. Meus pais, que haviam se afastado durante meus anos de obsessão pelo dinheiro, voltaram a fazer parte da minha vida. Minha irmã, com quem quase não conversava porque ela não era bem-sucedida financeiramente, tornou-se uma das minhas melhores amigas. Você mudou muito, disse ela durante um almoço. Como assim? Antes você era bem-sucedido, mas não era feliz. Agora você parece completo. É uma boa definição. O que aconteceu? Contei sobre José e sobre todas as lições que havia aprendido. Que história incrível! Gostaria de conhecê-lo. No encontro seguinte, levei minha irmã para conhecer José. Eles se deram muito bem e ela também começou a participar de alguns trabalhos voluntários. Em uma de nossas conversas, José me disse algo que nunca esqueci. Ricardo, você sabe qual é a diferença entre pessoas verdadeiramente prósperas e pessoas apenas ricas? Qual? Pessoas ricas acumulam coisas. Pessoas prósperas cultivam relacionamentos, experiências e contribuições. Riqueza pode ser perdida overnight. Prosperidade verdadeira, essa ninguém pode tirar de você. É uma definição interessante. Pense comigo, se amanhã você perder o pouco dinheiro que ainda tem, quanta coisa realmente importante mudaria na sua vida? Refleti. Teria que mudar minha casa, meu carro, talvez parar com algumas atividades, mas as pessoas que amo continuariam me amando. O trabalho que faço ajudando outros continuaria sendo possível. Meu conhecimento e experiência continuariam comigo. Exato. Essa é a diferença. Você construiu uma vida baseada em coisas que ninguém pode tirar de você. 2 anos depois, recebi uma ligação que mudou tudo novamente. Era de um dos meus antigos clientes, um empresário que havia se tornado amigo. Ricardo, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Quero que você volte ao mundo dos negócios, mas não como antes. Quero criar uma empresa de consultoria focada em ajudar pequenos e médios empresários. Você seria o sócio principal. Porque você tem algo que poucos consultores têm. Experiência real, tanto com sucesso quanto com fracasso. E principalmente você aprendeu a valorizar coisas além do dinheiro. A proposta era tentadora, mas eu precisava pensar. Conversei com José sobre isso. O que você acha, José? Devo aceitar? Não posso decidir por você, Ricardo, mas posso fazer algumas perguntas. Quais? Por que você aceitaria? Por que recusaria? E mais importante, qual decisão está mais alinhada com a pessoa que você se tornou? Pensei muito sobre essas perguntas. Percebi que minha primeira reação ao ouvir a proposta não foi de ganância
ou ambição descontrolada, como seria anos atrás. Foi de curiosidade sobre como poderia ajudar mais pessoas. Acho que aceitaria não pelo dinheiro, mas pela oportunidade de ajudar mais empresários. Então, talvez seja a decisão certa. Mas e se eu voltar a me tornar obsessivo? E se o dinheiro me corromper novamente? José riu. Ricardo, você acha que eu não tenho medo de voltar a ser amargo quando enfrento dificuldades? Claro que tenho. A diferença é que agora tenho consciência desses riscos. E como se proteger? Mantenha suas práticas. Continue com o trabalho voluntário. Continue se encontrando comigo e com as pessoas que te mantêm com os pés no chão. E, principalmente, continue medindo seu sucesso, não apenas pelo que ganha, mas pelo que dá. Aceitei a proposta, mas com algumas condições. Primeiro, a empresa deveria destinar parte dos lucros para trabalhos sociais. Segundo, eu continuaria dedicando pelo menos 20% do meu tempo para trabalho voluntário. Terceiro, nosso foco seria realmente ajudar pequenos empresários, não apenas maximizar lucros. A empresa cresceu, mas de forma saudável e sustentável. Em 3 anos, havíamos ajudado mais de 200 pequenas empresas a se estruturar e crescer. O trabalho era gratificante financeiramente, mas principalmente emocionalmente. José e eu continuávamos nos encontrando mensalmente. Ele havia se tornado uma espécie de conselheiro não oficial da empresa. Várias vezes, quando enfrentávamos dilemas éticos ou decisões difíceis, eu perguntava: o que José diria sobre isso? Em um dos nossos encontros, ele me fez uma observação interessante. Sabe, Ricardo, você conseguiu algo raro. O quê? Conseguiu voltar a ter dinheiro sem perder a sabedoria. Como assim? Muitas pessoas que passam por crises financeiras, quando recuperam a estabilidade, esquecem rapidamente as lições que aprenderam, voltam aos mesmos padrões de antes. E eu não? Você não. Continua simples, continua grato, continua priorizando relacionamentos e propósito. O dinheiro voltou a ser uma ferramenta, não um objetivo. Foi uma lição cara, mas valiosa. As melhores lições geralmente são: em uma tarde de domingo, estava caminhando pela mesma rua onde havia conhecido José quando vi uma cena familiar. Um homem bem vestido parado ao lado de um carro de luxo, com uma expressão de desespero no rosto, falando alto no telefone sobre problemas financeiros. Me aproximei e esperei ele terminar a ligação. Com licença, está tudo bem? Ele me olhou com desconfiança. Por quê? Pareceu estar passando por um momento difícil. Às vezes, conversar com alguém ajuda. Ele hesitou, mas algo em minha expressão deve ter transmitido sinceridade. Na verdade, minha empresa está indo à falência. Vou perder tudo. Quer conversar sobre isso? Passamos 2 horas conversando. Contei minha história, contei sobre José, sobre as lições que havia aprendido. No final, ele estava visivelmente mais calmo. Nunca pensei que pudesse existir vida além do dinheiro, disse ele. Não apenas existe, como pode ser mais rica que qualquer fortuna. Demos contato e ele se tornou um dos empresários que ajudamos em nossa consultoria. Mais importante, se tornou um amigo. Essa experiência me fez perceber que havia completado um ciclo. De milionário desesperado a pessoa em paz. De quem precisava de ajuda a quem podia ajudar. 3 anos depois, José me fez um convite inesperado. Ricardo, quero propor algo para você. O quê? Que tal escrevermos um livro juntos? Um livro? Sobre nossas experiências, sobre as lições que aprendemos. Pode ajudar outras pessoas que estão passando por crises parecidas. A ideia me empolgou. Passamos meses conversando, lembrando, organizando pensamentos. O livro se chamou O Verdadeiro Valor da Vida. Lições de um milionário e um morador de rua. O livro teve uma recepção melhor do que esperávamos. Começamos a receber cartas de pessoas que haviam passado por situações similares e encontraram esperança em nossa história. Uma das cartas me marcou especialmente. Era de uma mulher que havia perdido o emprego e estava com depressão. Sua história me fez perceber que eu não sou meu emprego. Sou muito mais que isso. Obrigada por me ajudar a lembrar quem eu realmente sou. Percebi que nossa história estava ajudando pessoas a encontrar valor em si mesmas, além das circunstâncias externas, exatamente como José havia me ajudado. Durante o lançamento do livro, José fez um discurso que nunca esqueci. Às vezes, a vida nos tira coisas para nos dar outras. Ricardo perdeu dinheiro, mas ganhou sabedoria. Eu perdi status social, mas ganhei simplicidade. Ambos descobrimos que o que realmente importa não pode ser comprado nem vendido. Hoje, 5 anos depois daquele encontro na chuva,
posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente. Tenho dinheiro suficiente para viver bem, mas principalmente tenho riquezas que nenhuma crise pode tirar. Relacionamentos verdadeiros, propósito claro, gratidão pela vida. José continua sendo meu grande conselheiro e amigo. Ele conseguiu um pequeno apartamento e trabalha meio período em uma ONG, mas mantém sua simplicidade e sabedoria. Às vezes, ainda sinto nostalgia dos tempos de grande riqueza material. Seria mentira dizer que não, mas quando isso acontece, lembro das palavras de José. Nostalgia do passado só é perigosa quando nos impede de valorizar o presente. E meu presente é rico em formas que eu nem sabia que existiam. A maior lição que aprendi é que o verdadeiro valor da vida não está no que acumulamos, mas no que construímos dentro de nós e nos relacionamentos que cultivamos. Dinheiro pode comprar conforto, mas não pode comprar paz interior. Pode comprar admiração, mas não pode comprar amor verdadeiro. Pode comprar prazer, mas não pode comprar alegria duradoura. Aprendi que somos muito mais do que nossas posses, nossos títulos ou nosso patrimônio. Somos nossa capacidade de amar, de ajudar, de crescer, de nos conectar com outros seres humanos. E descobri que existe uma riqueza que nenhuma crise econômica pode ameaçar. A riqueza de ser uma pessoa íntegra, grata e útil ao mundo. Hoje, quando acordo de manhã, não penso em quanto dinheiro vou ganhar. Penso em como posso ser útil, em como posso fazer diferença na vida de alguém, em como posso ser grato pelo simples fato de estar vivo. E isso descobri é a verdadeira prosperidade. José me ensinou que pânico não é sobre o que perdemos, mas sobre não saber quem somos sem aquilo que perdemos. Quando aprendemos que somos muito mais do que nossas circunstâncias, o pânico se transforma em paz, o desespero se transforma em esperança e a crise se transforma em oportunidade de crescimento. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e comente de qual cidade você é.